Olá, querida, graça e paz, bem-vinda ao Devocional da Mulher Sábia. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 6 da manhã, um novo devocional, um breve devocional para abençoar a sua vida, o seu dia. Hoje eu quero ler com vocês, para vocês, um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 12 ao 16, aonde ele diz: Não que eu já tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. É o que diz o versículo 16. Alguns versículos antes, Paulo relembra as suas atitudes como um perseguidor da igreja, um caçador de cristãos. E Paulo aqui, ele incentiva aos da igreja de Filipenses a esquecerem o passado, a não caminharem de acordo com o passado, com as condenações, com aquilo que eles fizeram, cometeram de errado no passado, que era assim que ele se posicionava, andando, não olhando para trás, entendendo que ele estava num caminho de cura, num caminho de santificação, num caminho de alinhamento com aquilo que é a expectativa do Senhor sobre a vida dele. E ele não havia alcançado ainda esse estágio, mas a necessidade e a forma que ele se posicionava, não olhando para esse passado de dor que ele havia causado a tantas pessoas, não olhando, não se permitindo viver condenado pelo passado, mas ele olhava para as coisas que estavam adiante dele, prosseguindo para o alvo, prosseguindo rumo a viver o prêmio da soberana, a alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E ele fala para que todas as pessoas que são maduras, que tenham essa mesma forma de pensar. E aqui eu faço um paralelo, de pessoas maduras, são aquelas que olham para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que vivem de acordo com aquilo que já alcançaram em Cristo Jesus, que não se detêm ao passado, aos erros do passado, às falhas do passado, ao que causou, ao que viveu, às escolhas erradas que fez. Mas Paulo aqui, o paralelo é que aquelas pessoas que vivem olhando para trás ou vivem sentindo dores do passado, arrependidas, prostradas, se sentindo inferiores, indignas, essas pessoas que vivem dessa forma podem ser consideradas aqui por Paulo como imaturas. E ele aqui, ele nos orienta, nos dá uma direção para olhar para o alvo. O alvo, ele está na frente, ele não está atrás. Olhar para o que está por vir, olhar para os planos de Deus na sua vida que não serão frustrados e que eu e você andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. E o que alcançamos? Alcançamos o favor do Senhor, alcançamos a misericórdia, a graça imerecida. O Senhor já nos perdoou. O Senhor já não leva mais em consideração aquilo que fizemos no passado. E aqui eu estou falando para mulheres que vivem amedrontadas
pela culpa. A culpa de um aborto, a culpa de um adultério que provocou, a culpa de coisas que o diabo tem usado como ferramenta para te paralisar, para te engessar, para impedir que você viva de acordo com aquilo que você já alcançou. O Senhor já lhe perdoou, o Senhor já não se lembra mais, Ele lançou no mar do esquecimento. E por que é que você tem permitido que Satanás utilize todo esse passado como uma ferramenta contra você, te paralisando? Não, querida, saia desse lugar de cobrança, saia desse lugar de acusação, de condenação, de peso. Não, você não é o seu passado. Olha para a vida do apóstolo Paulo, um perseguidor, um assassino de cristãos. E este homem se torna um grande potencial na história. Estamos nós aqui falando dele tanto tempo depois daquilo que ele viveu e que ele fez. O Senhor tem algo maior para você. O Senhor tem algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor escreveu para você viver. Você tem uma história para viver. Você tem vidas para impactar. Você tem, que olhar para o prêmio da soberana vocação e viver de acordo com essa verdade, de acordo com aquilo que você já alcançou e não de acordo com o seu passado. Não importa o que você fez. Não importa, querida. Talvez o diabo tenha te acusado e tenha dito diariamente para você que você não é digna, que você não é merecedora, que por causa desse pecado, daquela escolha errada, daquele erro que você cometeu, você não pode viver as maravilhas do Senhor. Você não pode ser instrumento nas mãos do Senhor. Você não pode ser uma pastora, ser uma líder. Eu não sei o que o diabo tem falado aos seus ouvidos, mas eu quero dizer para você que Paulo foi um perseguidor de cristãos. Paulo era um improvável, e nós lemos aqui, vemos a importância deste homem na construção da história, na propagação do evangelho. E o quanto Paulo é um modelo, foi um imitador de Cristo e deixou para nós aqui o exemplo de como devemos viver essa relação com Jesus. Então, querida, a sua vida também, a minha vida também pode ser da mesma forma. Precisamos ser imitadoras de Paulo, assim como Paulo foi imitador de Cristo. Eu quero deixar essa palavra e dizer para você, não seja mais enganada por nenhuma acusação, por nenhuma condenação e culpa a respeito da sua história, das suas escolhas, do seu passado. Viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já o aceitou no seu coração? Então é de acordo com essa verdade que você precisa viver. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por mulheres que se conectam hoje, Senhor, com esse devocional, que precisavam, Pai, ouvir essa palavra de despertamento, ó Deus, e desmascarar no dia de hoje toda a acusação do diabo nas suas mentes, Senhor, que tem paralisado, impedido as tuas filhas, Senhor, de alcançarem aquilo que o Senhor sonhou para cada uma delas. Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, toda acusação, condenação, Deus saia da mente, do caminho, Senhor, dos ouvidos, Senhor, das tuas filhas, e que elas sejam livres, assim como o apóstolo Paulo foi livre de todo o passado, de todo o erro, de toda acusação, para viver os teus planos, as tuas promessas e alcançar o prêmio da soberana vocação. Essa é a oração que nós te fazemos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com as pessoas do seu grupo de contato, de relacionamentos. E amanhã estaremos de volta. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua semana, em nome de Jesus. Nos encontramos no próximo devocional.